Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classes. Capítulo 6. A Educação do Homem Burguês. Segunda parte. Da Revolução Francesa ao século XIX. Escrevia Voltaire em 1757 ao seu amigo, o rei da Prússia, abre aspas, Vossa Majestade, prestará um serviço imortal à humanidade se conseguir destruir essa infame superstição. Não digo da canalha, indigna de ser esclarecida, e para a qual todos os julgos são bons, mas na gente de peso, fecha aspas. Quase 20 anos depois desta carta de Voltaire, que nasceu em 1694 e morreu em 1778, Diderot, que nasceu em 1713 e morreu em 1784, se dirigia a outra majestade, a imperatriz Catarina da Rússia, e a aconselhava a respeito do plano de uma universidade destinada a ministrar instrução para todos. Abre aspas, é bom que todos saibam ler, escrever e contar, dizia ele, desde o primeiro-ministro ao mais humilde dos camponeses. Fecha aspas. E pouco mais adiante, depois de indagar por que a nobreza se havia oposto à instrução dos camponeses, respondia nestes termos, abre aspas, porque é mais difícil explorar um camponês que sabe ler do que um analfabeto, fecha aspas. Ambos representantes do terceiro estado. Por que, então, opiniões tão opostas? É que, como já vimos, Voltaire era um intérprete da alta burguesia e da nobreza letrada, ao passo que Diderot representava as aspirações dos artesãos e dos operários. É fato bem sabido que o assalto definitivo ao mundo feudal foi comandado pela direita da burguesia, que lhe imprimiu a sua marca, e ainda que a pequena burguesia, sob o impulso de Robespierre, tenha conseguido arrastar a grande burguesia até consequências extremas, também não é menos verdade que esse controle não esteve durante muito tempo em suas mãos. Tão logo a burguesia conseguiu triunfar, pôde-se ver que a humanidade e a razão que tanto havia alardeado não passavam da humanidade e da razão burguesa. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a propriedade aparece imediatamente depois da liberdade, entre os direitos naturais e imprescritíveis. E se, por acaso, esse segundo artigo da Declaração poder-se-ia prestar a equívocos, aí está o último artigo para dirimir quaisquer dúvidas, afirmando que a propriedade é um direito inviolável e sagrado. Além disso, um decreto de 14 de junho de 1791 declarava que qualquer coligação operária constituía, abre aspas, um atentado à liberdade e à declaração dos direitos do homem, fecha aspas, passível de ser punida mediante uma multa de 500 libras e a cassação por um ano dos direitos da cidadania ativa. As palavras grandiloquentes desfaziam-se no ar, os ideais magníficos deixavam a coberto a realidade pobre e mesquinha. É verdade que agora a Catedral de Notre-Dame era o templo da razão, mas a burguesia se incomodava tão pouco com a nova deusa que dois de seus representantes mais conspícuos, Talleyrand e Saint-Simon, tiveram de amargar durante uma temporada nas celas da Santa Pelágia, porque foram surpreendidos negociando nada menos do que com o próprio chumbo do templo da razão. Danton, o orador inflamado e eloquente, não perdia nenhuma oportunidade para realizar um bom negócio, mesmo que eles, como provou Mathieu, implicassem alguma traição à pátria. E para que nada faltasse a essa crua realidade, e o próprio Rouget de Lisle, o próprio autor do canto de guerra da Revolução, compôs algumas décadas depois outro hino chamado O Canto dos Industriais. A Revolução, que começara com um clamoroso apelo aos filhos da pátria, terminava em benefício exclusivo dos filhos da indústria.
As massas exploradas da antiguidade e do feudalismo apenas haviam trocado de senhor. Para que a burguesia conseguisse realizar o seu prodigioso desenvolvimento, não eram suficientes o desenvolvimento do comércio e o alargamento quase mundial do mercado. Era preciso, além disso, que exércitos compactos de trabalhadores livres fossem recrutados para oferecer os seus braços à burguesia. Esse trabalhador livre surgiu na história nos fins do século XV e começos do século XVI. A ruína do mundo feudal libertara os servos, da mesma forma que a queda do mundo antigo havia emancipado os escravos. O empobrecimento dos senhores feudais obrigou-os a dissolver as suas hostes e a liquidar as suas cortes, ao mesmo tempo que o enriquecimento da burguesia expulsou os pequenos proprietários das suas terras para convertê-las em campos de criação. É verdade que, em outras épocas, trabalhadores livres já tinham oferecido seus braços no mercado de trabalho, na Grécia, em Roma e durante a Idade Média. Mas antes do século XVI, o camponês que alugava os seus braços temporariamente era também dono de uma pequena extensão de terra capaz de sustentá-lo em casos extremos. O trabalho assalariado não passava para ele de uma ajuda, de uma ocupação subsidiária. Mas a partir do século XVI, já o assalariado momentâneo havia se convertido em assalariado permanente até a morte. O seu único meio de subsistência era a força dos seus braços. Outro fenômeno extremamente importante também começou a manifestar-se nessa ocasião. Quando a produção de mercadorias, isto é, a produção destinada à troca e não ao comércio interno, alcançou determinado nível, nova forma de apropriação surgiu no mundo. Na forma de apropriação que Marx chamou de capitalista, o trabalhador já não colhe os frutos do seu trabalho. No início, o trabalhador trocava o objeto que havia produzido por outro, que havia sido produzido do mesmo modo e que tinha valor equivalente. Com o estabelecimento do comércio mundial e com o aparecimento de enormes massas de trabalhadores livres que ofereciam à venda a sua força de trabalho, surgiram os alicerces de um novo regime, um regime em que o capitalista dá ao trabalhador muito menos do que o valor do objeto produzido. Em outras palavras, o capitalista se apodera, sem nenhuma retribuição, de uma considerável parte do trabalho alheio, de tal modo que o salário com que paga os seus operários mal dá para que estes possam se manter e possam voltar a vender ao capitalista, nas mesmas condições, a sua força de trabalho. Com a substituição do regime feudal pelo burguês, piorou a situação das massas, mas os novos amos não se importavam absolutamente com isso. Formar indivíduos aptos para a competição do mercado, esse foi o ideal da burguesia triunfadora. Ideal, lógico, sem dúvida, para uma sociedade em que a sede de lucros lançava os homens uns contra os outros, em um tropel de produtores independentes. Produzir cada vez mais para conquistar novos mercados ou esmagar algum rival. Essa foi, desde o início, a única preocupação da burguesia triunfante, que nenhum obstáculo dificulte o seu comércio, que nenhuma dificuldade paralise a sua indústria. Se, para conquistar algum novo mercado, for necessário liquidar populações inteiras, que assim seja feito. Se, para não interromper o trabalho das máquinas, for necessário engajar mulheres e crianças, que assim seja também. Para ser coerente com os ideais da classe que representava, Rousseau, que nasceu em 1712 e morreu em 1778, como já o dissemos, não se incomodou com a educação das massas, e sim apenas com a educação de um indivíduo suficientemente abastado para permitir-se o luxo de contratar um preceptor. De fato, seu Emílio era um jovem rico que vivia das rendas e que não dava um só passo sem o seu mestre. Poder-se-ia argumentar que Rousseau não foi um realizador e que o seu Emílio é apenas um romance.
Vejamos, pois, a influência que Rousseau exerceu sobre um pedagogo que manteve contato direto com os fatos da educação, um educador que fundava institutos e dirigia escolas, um mestre que admirava tão ardentemente o ilustre genebrino que chegou a dar à sua própria filha o nome de Emília. Refiro-me a Basedow, que nasceu em 1723 e morreu em 1790. Filho de um cabeleireiro, Basedow havia sido, em sua mocidade, o preceptor do filho de um grande senhor. Todavia, desejoso de aplicar em escala maior as ideias de Rousseau, conseguiu do príncipe Leopoldo Frederico a ajuda necessária para fundar o seu famoso Filantropino, em 1774. Segundo suas próprias palavras, o fim da educação consistia em formar cidadãos do mundo, abre aspas, em prepará-los para uma existência útil e feliz, fecha aspas. Como se preparavam esses cidadãos do mundo? É o que vamos escutar do próprio Basedow. Antes de tudo, ele distinguia dois tipos de escolas, uma para os pobres e outra para os filhos dos cidadãos mais eminentes. Abre aspas, não há nenhum inconveniente em separar as escolas grandes, populares, das pequenas, para os ricos e também para a classe média, porque é muito grande a diferença de hábitos e de codificação existentes entre as classes a que se destinam essas escolas. Os filhos das classes superiores devem e podem começar bem cedo a se instruírem, e como devem ir mais longe do que os outros, estão obrigados a estudar mais. As crianças das grandes escolas populares devem, por outro lado, de acordo com a finalidade a que deve obedecer a sua instrução, dedicar pelo menos metade do seu tempo aos trabalhos manuais, para que não se tornem inábeis em uma atividade que não é tão necessária, a não ser por motivos de saúde, as classes que trabalham mais com o cérebro do que com as mãos. Fecha aspas. Nas grandes escolas, diz Basedow em seguida, além de ensinar a ler, a escrever e a contar, os mestres também devem cuidar, abre aspas, daqueles deveres que são próprios das classes populares, fecha aspas. Mas como nessas escolas existia um só professor que estava encarregado de ensinar muitos alunos de idades bastante distintas, o que provocava graves dificuldades de ordem técnica. Basedow se consolava com estas palavras simples e chocantes. Abre aspas, felizmente, as crianças plebeias necessitam de menos instrução do que as outras e devem dedicar metade do seu tempo aos trabalhos manuais. Fecha aspas. Parece-me que não é necessário dizer mais nada para se compreender em qual dessas escolas se podia formar os cidadãos do mundo. Enquanto nas escolas populares a instrução, felizmente, devia ser exígua, nas outras, ao contrário, os vícios ou os defeitos eram castigados, abre aspas, transformando-se uma hora de estudos em uma hora de trabalhos manuais, fecha aspas. Filangieri, que nasceu em 1752 e morreu em 1788, também se expressava de forma parecida. Na sua Ciência da Legislação, podemos, de fato, ler, abre aspas, o agricultor, o ferreiro, etc., não necessitam mais do que uma instrução fácil e breve para adquirir as noções necessárias para a sua conduta civil e para os progressos da sua arte. Não se poderia dizer o mesmo em relação aos homens destinados a servir a sociedade com seus talentos. Que diferença entre os tempos exigidos pela instrução de uns e outros. Fecha aspas. Abre aspas, a educação pública, dizia ele em outra ocasião, exige, para ser universal, que todos os indivíduos da sociedade participem dela, mas cada um de acordo com as circunstâncias e com seu destino. Assim, o colono deve ser instruído para ser colono, e não para ser magistrado. Assim,
O artesão deve receber na infância uma instrução que possa afastá-lo do vício e conduzi-lo à virtude, ao amor, à pátria, ao respeito às leis, uma instrução que possibilite a direção dos negócios da pátria e a administração do governo. Em resumo, para ser universal, a educação pública deve ser tal que todas as classes, todas as ordens do Estado dela participem, mas não uma educação em que todas as classes tenham a mesma parte. Fecha aspas. O pensamento da burguesia revolucionária do século XVIII se expressava de modo tão claro através das palavras de Basedou e Filangieri que pode parecer um esforço inútil trazer novas citações para esclarecê-lo. No entanto, as ideias que temos a respeito da Revolução Francesa alimentam de tal modo as doutrinas chamadas liberais que não creio ser esforço inútil tentar apanhar o sentido mais íntimo dessas ideias. Nem sempre a tarefa é tão fácil como no caso dos dois exemplos citados. A igualdade perante a lei, que foi uma das mais hábeis descobertas da burguesia, dissimula às vezes com tanta perfídia a intimidade do pensamento que, frequentemente, é necessário aguardar muito tempo antes de se conseguir descobrir essa intimidade. Mirabeau, um dos grandes da Revolução, tratou de temas educativos em vários dos seus discursos, nos quais, aliás, muitos têm querido ver, e parece que com razão, a mão de Cabanis. Mas quer tenha sido escrito por Cabanis, quer tenham sido escritos por Reibach, como asseguram outros, o certo é que Mirabeau, que nasceu em 1749 e morreu em 1791, defendeu as ideias ali contidas. No primeiro discurso, Mirabeau fazia uma afirmação errada, que depois iria ser repetida inúmeras vezes pelos teóricos da burguesia. Abre aspas, todos os legisladores antigos, dizia ele, se serviram da educação pública como um meio adequado para manter e difundir as novas instituições. Quanto a vós, senhores, não tendes opiniões favoritas a difundir, nenhum fim particular cumprir. A vossa finalidade única consiste em dar ao homem o emprego de todas as suas faculdades, o exercício de todos os seus direitos, em colocar a existência pública acima das existências individuais livremente desenvolvidas, a vontade geral sobre as vontades particulares. Fecha aspas. Podemos dizer que, depois de reconhecer que até essa data todas as educações se haviam preocupado em servir os interesses das classes superiores, Mirabeau assegurava que a educação burguesa escapava a essa lei. Ela se propunha formar o homem, o ser humano. Mas, logo em seguida, ele se opunha à gratuidade do ensino, porque assim rebaixar-se-ia o seu nível ao eliminar-se a concorrência e porque, desse modo, abre aspas, arrancar-se-iam muitos homens do seu lugar natural, fecha aspas. Mas isso significava exatamente o mesmo que era afirmado por Filangieri, que cada um dos membros da sociedade deve compartilhar da educação de acordo com o seu destino econômico e as suas circunstâncias sociais. Mas e Condorcet e Pestalozzi? A instrução do povo, abre aspas, a igualdade diante das luzes, fecha aspas, não foram, por acaso, a medula da concepção política e social de Condorcet? Além da gratuidade do ensino primário, não propôs ele também a gratuidade do ensino superior? Tudo isso é certo, não há dúvida alguma, mas com a certeza aparente de todos os ideais de uma revolução, que depois de eliminar as desigualdades até então engendradas pelo nascimento, proclamou sem rebuços que só existem entre os homens as diferenças que surgem do dinheiro. O famoso plano de Condorcet, Rapport, lido na Assembleia Legislativa nos dias 20 e 21 de abril de 1792, reflete de modo tão exato os ideais hipócritas da burguesia que vale a pena nos determos alguns instantes em examiná-lo.
Quase todos os problemas que ainda hoje preocupam os mestres e educadores são ali propostos e examinados. Condorcet concede ao Estado não só o direito de controlar o ensino, como também a obrigação de instruir mesmo, não de educar, porque Condorcet deixa a formação das crenças religiosas, filosóficas e morais a cargo dos padres. Na sua opinião, a instrução pública deve assegurar a todos um mínimo de cultura, de tal modo, abre aspas, que não deixe passar despercebido qualquer talento e possa oferecer-lhe todos os recursos que até agora só estavam ao alcance dos filhos dos ricos. Fecha aspas. Com a difusão das luzes, poder-se-á multiplicar as descobertas que irão aumentar o poder do homem sobre a natureza. No importante lugar até então reservado ao ensino das letras, Condorcet coloca agora o ensino das ciências. Suprime entre as faculdades a de teologia, que continuava sendo a mais importante, e assegura que o estudo das ciências combate a mesquinhez do espírito e os preconceitos, constituindo para isso um remédio mais eficaz do que a filosofia. Abre aspas, as próprias coisas e não as suas sombras, fecha aspas, como dizia Comênio, entram agora nas escolas, mas com um tom mais franco do que o do pastor da Morávia, e sem sua crença de que esta vida é uma preparação para a outra. Como orientação geral, não era possível interpretar de melhor maneira o espírito da burguesia nesse instante. Científica, cética e prática, e por isso mesmo desejosa de que as técnicas perdessem os segredos com que, até então, as corporações as haviam cercado. A orientação geral do plano é excelente, e o mesmo acontece com seus detalhes. Não só ele se opõe terminantemente ao ensino religioso nas escolas, abre aspas, os povos que são educados por sacerdotes não podem ser livres, fecha aspas. São as suas palavras textuais, como também não permite que o Estado imponha à criança qualquer credo. A liberdade de consciência deve ser respeitada, tanto do ponto de vista religioso quanto do social. Abre aspas, que o poder do Estado, afirma, termine no umbral da escola e que cada professor possa ensinar as opiniões que acredita verdadeiras e não as que o Estado crê verdadeiras, fecha aspas. O Estado deve pôr a criança em condição de conhecer todas as ideias, para poder escolher livremente entre elas. Mas Condorcet ainda pretende mais, além de proibir ao Estado qualquer ingerência nas coisas da educação, impondo determinado credo político aos alunos. Condorcet nega ao Estado duas coisas fundamentais, a saber, o monopólio do ensino e a nomeação dos professores. Recusa o monopólio do ensino em nome da liberdade. As escolas particulares devem existir lado a lado com os oficiais, porque umas estimulam as outras por causa da rivalidade que se estabelece entre elas. Livre concorrência entre as escolas do Estado e as particulares, e nenhuma intervenção política do Estado nas escolas. Eis, em essência, o que pretende Condorcet. Mas se o Estado tivesse o poder de nomear os professores, fácil lhe seria dominar as escolas através destes. Esse fato não escapou à argúcia de Condorcet, que recusou então esse poder ao Estado. Propôs então que os professores fossem eleitos por sociedades científicas, constituídas em cada departamento pelos homens eruditos mais esclarecidos. Em resumo, Condorcet quer que o Estado funde escolas e pague os seus professores, mas sem exercer nenhuma tutela sobre eles. Considerado isoladamente, o Rapport de Condorcet parece a obra de um visionário, de um teórico, de um idealista. Taine, em páginas vigorosas, mas falsas, difundiu a ideia de que os dirigentes da Revolução Francesa eram pensadores que viviam tão afastados da vida que pretendiam que esta obedecesse aos seus planos.
Mas, naqueles teóricos de que fala Taine, sabiam muito bem o que propunham. E vejamos se não era isso o que acontecia com Condorcet. Um ano depois da apresentação do seu informe, Condorcet continuava defendendo a independência absoluta para a educação superior, mas já admitia agora que o ensino primário deveria ser dirigido e vigiado pelo Estado. Como é possível, no transcurso de um ano apenas, o nosso idealista tenha mudado tanto de pensar? Mas a contradição é apenas superficial. O pretenso visionário conhecia bem o caminho que percorria. Quando, nos dias 20 e 21 de abril de 1792, Condorcet leu o seu informe na Assembleia Legislativa, a burguesia, apesar de triunfante, ainda não tinha em suas mãos a máquina administrativa. Não só a monarquia ainda estava de pé, como ainda continuava representando um perigo. Mas poucos meses depois da apresentação do dito informe, a República foi proclamada. E, naturalmente, ao reeditar o seu informe um ano depois, por ordem da Convenção, Condorcet introduziu nele as modificações que mencionamos. Quer dizer, enquanto o poder estatal continuava nas mãos da classe inimiga, era necessário impedir a qualquer preço o controle estatal das escolas, não permitir que o Estado nomeasse os professores e exigir a existência das escolas particulares, burguesas neste caso, em cuja fundação o rei não pudesse interferir. Mas, assim que a burguesia se apoderou da máquina administrativa, Condorcet passou a afirmar que as escolas deveriam estar sob a vigilância e a administração do Estado. Não se poderia exigir de um visionário maior consciência de classe. Poder-se-ia afirmar que, apesar de tudo, o informe de Condorcet constituiu um grande passo adiante e que a proposição de gratuidade do ensino constituiu, por si só, um grande mérito. Não é possível negá-lo, mas neste largo esboço que estamos fazendo da história da educação, a nossa felicidade não consiste em falar em méritos ou em deméritos. Condorcet propiciou, de fato, a gratuidade do ensino, que só muito tempo depois viria a implantar-se definitivamente. Mas apesar dessa gratuidade, foram as escolas do seu tempo frequentadas por crianças não pertencentes à pequena e à média burguesia? O impressionante triunfo das máquinas no século XVIII e a extraordinária expansão comercial que teve lugar nessa época não só mobilizaram enormes massas de homens, como também incorporaram as mulheres e as crianças à exploração capitalista. No dizer de Marx, aqueles foram, abre aspas, tempos orgiásticos do capital, fecha aspas. E foi exatamente nessa época em que até crianças de 5 anos trabalhavam, que Condorcet declarou gratuitas as escolas. Grande vantagem para uma criança que desde os 5 anos deve ganhar o pão de cada dia, o fato de as escolas serem gratuitas. Se ela não pode frequentá-la, o que importa que a escola seja gratuita ou não? Condorcet era bastante inteligente para compreender que dentro do sistema capitalista a gratuidade escolar tinha pouca importância. E tanto é verdade que o compreendeu ele próprio se apressou a propor a concessão de pensões e de bolsas de estudos. Não nos interessam por agora os seus paliativos, mas convém ressaltar que nas próprias origens da escola burguesa, gratuita e popular, um dos seus fundadores mais ilustres reconhecia que não se tratava de uma escola destinada às massas. E Pestalozzi, não se encarregou ele de preparar o caminho para elas? É tão grande a glória que cerca o nome deste insigne educador que nos custa um pouco aproximarmos-nos desta figura máxima do santuário pedagógico. Discípulo da Revolução Francesa, especialmente de Rousseau, Pestalozzi, que nasceu em 1746 e morreu em 1827, passa não só por ter sido
o introdutor de uma nova técnica pedagógica, o que é exato, mas também por ser o educador da humanidade, como reza o seu epitáfio. Mais do que qualquer outro educador do seu tempo, Pestalozzi se interessou pelos camponeses. Mas ainda que esse sentimento tenha sido autêntico e generoso, não é menos certo que ele passou a vida educando crianças ricas. Nas poucas vezes em que acolheu em sua casa crianças pobres, com a intenção de educá-las, ele atuou como filantropo e como industrial. Abre aspas, tendo fracassado definitivamente como agricultor, afirma o seu biógrafo Guillaume, Pestalozzi quis tentar a carreira industrial. Em 1774, instalou em um edifício contíguo a Granja Neuhof, edifício esse que mandou construir especialmente uma indústria para a fiação de algodão. Pretendia acolher em sua casa algumas crianças pobres para empregá-las nesse fácil trabalho, que, pensava, logo daria bons lucros. Isso constituía, a seu ver, uma feliz especulação industrial, ao mesmo tempo que uma boa ação. Fecha aspas. Cético em algumas ocasiões, deísta em outras, Pestalozzi não duvidava de que a organização burguesa, com todos os seus defeitos, tinha como autor o próprio Deus. E se algo podia ser esperado no sentido de melhorar um pouco as coisas, esse algo, na sua opinião, deveria ter origem na boa vontade dos poderosos e dos príncipes. Na última parte, Leonardo e Gertrudes Pestalozzi propôs um código completo de reformas sociais para uso dos senhores ilustrados que desejassem assegurar a felicidade dos seus camponeses. Abre aspas, Leonardo e Gertrudes, afirma Pestalozzi numa carta a um amigo, será o eterno testemunho de que eu tentei para salvar a aristocracia honrada, mas os meus esforços só foram recompensados com ingratidões, a tal ponto que o bom imperador Leopoldo falava de mim em seus últimos dias como de um abade de Saint-Pierre. Fecha aspas. Na sua opinião, os príncipes eram os responsáveis pela situação revolucionária, por causa da sua cegueira e das suas más administrações. A Revolução Francesa, com a qual simpatizava, porque acreditava que ela constituía um castigo justo para os erros dos nobres, inquietava-o sobremodo. E como nunca teve papas na língua ao aconselhar reis e nações, ele enviou à França uma mensagem citando-a a cessar a propaganda revolucionária, porque, abre aspas, as reformas de que os povos necessitam podem ser-lhes concedidas pelos seus governantes atuais, sem transtornos nem violências. Fecha aspas. O camponês conservador e tímido que existia em Pestalozzi não queria nada com mudanças e revoltas. Mais pomposo do que Rousseau e mais declamador, Pestalozzi gostava de falar também em fundar escolas de homens, mas admitia que existiam tantos homens e tantas educações quanto classes, e como a ordem social havia sido criada por Deus, o filho do aldeão deve ser aldeão, e o filho do comerciante, comerciante. Nenhuma educação teve um caráter mais manso do que a de Pestalozzi. A sua bondade sofria certamente com a sorte dos explorados, especialmente com a dos camponeses, que tão de perto conhecia, mas ele nunca pretendeu outra coisa a não ser educar os pobres para que estes aceitassem de bom grado a sua pobreza. Apesar de, no princípio da sua vida, ter educado algumas crianças pobres e mais tarde ter recolhido muitas outras no seu orfanato, nunca lhe ocorreu a possibilidade de dar a elas a mesma educação que ministrava às crianças ricas. Da mesma forma, nunca pensou que a estas fosse possível educar por meio do trabalho. É verdade que ensinou muitas vezes trabalhos manuais no seu internato, mas do mesmo modo como são ensinados nas mais modernas escolas atuais, isto é,
como um exercício ou uma distração mais ou menos desordenada. A sua atitude, portanto, não podia ser mais consequente. O apóstolo do ensino popular dividiu o seu ensino e o seu método de acordo com a classe social a que pertenciam os seus educandos. Os pedagogos mais autênticos da Revolução Burguesa, Condorcet e Pestalozzi, já nos mostraram quais as intenções da burguesia no campo educativo. E 50 anos depois da Revolução Francesa, elas não eram muito diferentes das que Hébert, que nasceu em 1776 e morreu em 1841, expressava em nome da burguesia do seu tempo. No seu Informes de um Preceptor, Hébert nos conta detalhadamente como se deve ensinar ciências naturais, acompanhando cada aula com demonstrações experimentais. Mas, ao mesmo tempo, anota que as crianças que lhe foram confiadas recebem os ensinamentos de Cristo para que reconheçam, abre aspas, os sinais da providência no progresso para a perfeição, fecha aspas. Anos mais tarde, na sua pedagogia geral, ele insiste a respeito do mesmo tema, abre aspas, a religião nunca poderá ocupar no fundo do coração o lugar tranquilo que lhe corresponde, se a sua ideia fundamental não foi inculcada desde a primeira infância, fecha aspas. E 30 anos mais tarde, no seu Bosquejo, volta de novo a falar a respeito da religião. Abre aspas, o conteúdo da instrução religiosa deve ser determinado pelos teólogos, mas a filosofia há de demonstrar que nenhum saber está em condições de sobrepujar a segurança da crença religiosa, fecha aspas. Abre aspas, é necessário unir a educação religiosa à propriamente moral para humilhar, desse modo, a presunção de crer haver realizado algo, fecha aspas. Desde a carta de Voltaire a Frederico Guilherme, nos meados do século XVIII, até as palavras de Hébert, nos meados do século XIX, a situação não mudou muito, portanto. Continua sendo a mesma que uma anedota atribuída a Voltaire já mostrava claramente. Contam que uma noite em que vários amigos discutiam a respeito de religião em sua casa, Voltaire interrompeu a conversa para impedir que os seus criados a escutassem. E só depois que estes se retiraram é que ele permitiu que o assunto voltasse à baila, abre aspas, porque absolutamente não pretendia ser assassinado ou roubado durante a noite, fecha aspas. O príncipe da burguesia demonstrava claramente as suas intenções com esse gesto. Uma vez que a gente de bem, La Bonne Compagnie, havia triunfado, era necessário impedir, mediante a religião e a ignorância, a ascensão das massas. Mas a burguesia não podia recusar instrução ao povo, na mesma medida em que o fizeram a antiguidade e o feudalismo. As máquinas complicadas que a indústria criava não podiam ser eficazmente dirigidas pelo saber miserável de um servo ou de um escravo. Dizia Sarmiento, que nasceu em 1811 e morreu em 1888, abre aspas, para manejar certas ferramentas é necessário aprender a ler. A Alberdi, numa polêmica notória, ele dizia, em Capiacó se paga 14 pesos ao operário rude e 50 ao operário inglês, que, pelo fato de saber ler, recebe as encomendas mais delicadas e todo o trabalho que requeira o uso da inteligência. Para manejar o arado é necessário saber ler. Só nos Estados Unidos é que se generalizou o uso de arados aperfeiçoados, porque só nesse país é que o trabalhador rural, que deve manejá-los, sabe ler. No Chile, por agora, é impossível popularizar as máquinas de arar, de trilhar, de debulhar milho, porque não há pessoal para manejá-las. E eu próprio vi numa fazenda quebrar-se a debulhadeira no próprio instante em que era posta a funcionar, fecha aspas. O testemunho de Sarmiento é terminante. O trabalhador assalariado já não poderá satisfazer o seu padrão se não dispuser, ao menos, de uma educação elementar.
É, pois, necessário procurá-la como uma condição sine qua non para ser explorado. Em outras épocas, quando o trabalho era confiado ao servo e ao escravo, em que os instrumentos de trabalho eram primitivos e as técnicas rudimentares, o aprendizado do trabalhador requeria uma atenção muito pequena. Entretanto, nos últimos tempos do Império Romano, quando o braço escravo começou a rarear, tratou-se de suprir essa deficiência mediante a educação de trabalhadores escolhidos. Agora, em condições diversas, sem dúvida voltou a aparecer essa diferença entre trabalhadores não especializados, capazes apenas de realizar as tarefas mais grosseiras, e trabalhadores especializados, em condições de se encarregarem daquelas tarefas que exigem um nível mediano de cultura. Mas ao lado dos operários não qualificados e dos trabalhadores especializados, o capitalismo requeria também a existência de operários altamente especializados, detentores de uma cultura verdadeiramente excepcional. Cada progresso da química, por exemplo, não só multiplicava o número dos materiais úteis e das aplicações conhecidas, como também estendia as esferas de aplicação do capital. A livre concorrência exigia uma modificação constante das técnicas de produção e uma necessidade permanente de invenções. O capitalismo incorporava aos seus planos de trabalho científico a livre investigação, da mesma forma que o feudalismo implicava a religião e o dogmatismo. Favorecer o trabalho científico mediante escolas técnicas e laboratórios de altos estudos foi, desde essa época, uma questão vital para o capitalismo. As escolas tradicionais não estavam em condições de satisfazer essa exigência, nem mesmo as criadas sob a influência direta da Revolução Francesa. Longe das influências oficiais, junto às próprias fábricas e como frutos diretos da iniciativa privada, começaram a surgir escolas politécnicas. A burguesia do século XIX preparava nelas os seus peritos industriais da mesma forma que a do século XVI preparava nas suas escolas comerciais os seus peritos mercantis. Uma educação primária para as massas, uma educação superior para os técnicos, eis o que, em essência, a burguesia exigia no campo da educação. Reservava, todavia, para os seus próprios filhos outra forma de educação, o ensino médio, em que as ciências ocupavam um lugar discreto, em que o saber continuava livresco e bastante divorciado da vida real. Enquanto nas outras escolas a orientação era francamente prática e impregnada de intenção utilitária, porque nessas escolas de ensino médio prosseguia-se cultivando o ócio digno, isto é, esse ensino de puro adorno que os jesuítas inculcaram em outros tempos aos nobres. Como se explica que, no nosso século, um homem como Durkheim tivesse podido pronunciar estas palavras, abre aspas, com exceção de alguns casos raros que não modificam a essência da coisa, os homens da minha geração foram educados nos liceus de acordo com o ideal que não diferia muito daquele que inspirava os colégios jesuítas dos tempos do Rei Sol, fecha aspas. O ideal pedagógico dos jesuítas é conhecido por nós, buscar uma cultura aparatosa e brilhante, como própria de homens que devem dirigir muito de cima os negócios desta terra, e aos quais não interessa, portanto, as minúcias e as mesquinharias desse trabalho. Como explicar, pois, este fenômeno, em aparência contraditório, de que a educação de adorno criada para uma classe ociosa dos tempos do Rei Sol possa continuar servindo aos interesses de outra classe social e exatamente de uma classe que proclamou o trabalho como a virtude fundamental? O problema fica esclarecido quando nós nos dirigimos diretamente às suas raízes. Nos primeiros tempos da burguesia, ainda não se mostravam muito acentuadas as diferenças existentes entre o operário e o mestre do seu grêmio. Viviam sob o mesmo teto e colaboravam nas mesmas tarefas.
Mas logo que o mestre do grêmio se converteu em comerciante e começou a organizar a produção em grande escala, o patrão, transformado em capitalista, foi se separando cada vez mais do trabalho material. E à medida que as distâncias entre o capitalista que dirige e o operário que produz aumentavam, mais desaparecia a antiga colaboração que existia entre eles, e mais se acentuava o caráter despótico do capitalismo e do capitalista. E isso pela razão extremamente simples de que a orientação geral da produção capitalista consiste em valorizar o mais possível o capital e, portanto, em explorar e tiranizar cada vez mais a força de trabalho operário. Distância do trabalho material, por um lado, despotismo pelo outro. Eis aí os dois traços fundamentais da psicologia do capitalista. E que outra coisa encontramos também na psicologia do barão feudal, tão distinta da do burguês em outros pontos? O triunfo do capitalismo sobre o feudalismo apenas significou realmente triunfo do método de exploração burguesa sobre o de exploração feudal. E pelo fato de que nem o capitalista, nem o nobre participavam diretamente do trabalho, ambos podiam prescindir dessa cultura técnica que o primeiro exigia dos seus especialistas. Nos livros em que Carnegie contou a sua vida e seus negócios, podemos comprovar abundantemente a fantástica ignorância deste rei de aço em relação aos problemas técnicos científicos concernentes a esse metal. Da mesma forma, nos livros em que Ford narra as peripécias da sua indústria, podemos constatar o desprezo que devotava a Edison, que, na sua opinião, sabia demasiado para ser um bom capitalista. Em relação a estudos e diplomas, Carnegie apenas demonstra desprezo, e numa conhecida página confessou ele, deste modo, o seu segredo, abre aspas. O segredo do êxito consiste exclusivamente na arte de fazer os outros trabalharem, fecha aspas. Para fazer os outros trabalharem, não é necessário certamente muita ciência. Como estranhar, pois, que, ao lado das escolas industriais e superiores, destinadas a preparar os capatazes e os técnicos do exército industrial, a burguesia tenha reservado para os seus filhos outro tipo de ensino, inteiramente separado do trabalho, que considerava como o único tipo de ensino verdadeiramente digno das classes superiores? Defendendo o ensino chamado clássico, Weiss disse, abre aspas, nós apreciamos tanto quanto qualquer outro tudo o que corresponde ao domínio da inteligência e da técnica, ciências naturais e históricas, matemática, economia, estatística, filosofia, arqueologia, etc. Mas os números e as abstrações, a geometria e as suas deduções, as ciências naturais e as suas classificações, a história e os seus fenômenos, a lógica e as suas leis não são mais do que parte do homem e do entendimento humano. As humanidades e as letras, por outro lado, são o próprio homem. Eliminá-las da educação é como que eliminar o homem do próprio homem, fecha aspas. Cabe agora perguntar, quem são esses privilegiados, capazes de adquirir essa cultura que, por ser independente do trabalho produtivo, é considerada pelos teóricos da burguesia como a que caracteriza propriamente o homem? O inspetor francês de instrução pública vai nos responder, abre aspas, o aluno que frequenta os nossos liceus é o que está em condições de esperar até os 22 anos para ganhar a vida, fecha aspas. Não se pode expressar com mais franqueza o caráter de classe e a orientação geral do ensino médio. O caminho que leva às universidades, e por isso mesmo às altas posições governamentais, impõe um tipo de instrução tão distante do trabalho produtivo que apenas se diferencia
da que ministravam os jesuítas nos tempos do Rei Sol, uma instrução tão inacessível às grandes massas que só podem beneficiar-se dela aqueles que absolutamente não têm de se incomodar com seu próprio sustento. O ensino secundário, acrescenta mais adiante, o mesmo Vial deve capacitar as classes médias, abre aspas, a guiar a vontade nacional, fecha aspas. Abre aspas, enquanto a nossa imperfeita organização social continuar proibindo ao grande número o acesso à cultura moral e intelectual, fecha aspas, é necessário que o povo, isto é, os operários e os camponeses, aprenda através das classes médias, abre aspas, a pensar, a querer e a atuar, fecha aspas. Essa afirmação não requer esclarecimentos. Pela pena de um dos seus funcionários mais autorizados, a burguesia capitalista reconheceu que a sua organização social proíbe ao grande número, abre aspas, o acesso à cultura moral e intelectual, fecha aspas. E enquanto isso durar, isto é, enquanto a burguesia continuar como classe dominante, o grande número deverá pensar, querer e atuar por meio da burguesia. Um século depois do plano de Condorcet, eis em que resultou a difusão das luzes e o ensino para todos. A burguesia sabe demasiado bem o que faz. Quase ao mesmo tempo em que Sarmiento assegurava que não se podia manejar uma ferramenta sem saber ler, um fabricante inglês de vidros, Mr. Gibbs, afirmava a uma comissão investigadora, abre aspas, a meu ver, a maior parte da educação de que tem desfrutado uma parte da classe trabalhadora durante os últimos anos é prejudicial e perigosa, porque a torna demasiado independente, fecha aspas. Nada mais adequado para mostrar as contradições que existem na burguesia do que citar essas duas atitudes tão distintas no plano pedagógico. De um lado, a necessidade de instruir as massas para elevá-las até o nível das técnicas da nova produção, e do outro, o temor de que essa mesma instrução as torne cada dia menos assustadiças e menos humildes. A burguesia solucionou esse conflito entre os seus temores e os seus interesses, dosando com parcimônia o ensino primário e impregnando-o de um cerrado espírito de classe, como para não comprometer, com pretexto das luzes, a exploração do operário, que constitui a própria base da sua existência. Além disso, razões de outra ordem também a levaram a se preocupar com o povo. Nos tempos orgiásticos do capital, a voracidade da burguesia havia feito com que mulheres e crianças trabalhassem em condições realmente iníquas. Mas essa procura doída de uma mão de obra cada vez mais barata ameaçava aniquilar essas mesmas classes sofredoras de que o capital se nutre. Os próprios interesses da burguesia fizeram com que esta percebesse o quanto insensato seria matar a sua galinha dos ovos de ouro, e ao mesmo tempo que a sua sede de lucro a levava a destruir o lar operário, o mesmo lar de Leonardo e Gertrudes, em que Pestalozzi havia depositado as suas cândidas esperanças. Os seus teóricos se apressaram a proclamar, abre aspas, os sagrados direitos da infância, fecha aspas. Nessa ocasião, como em muitas outras, salta aos olhos a agudeza de uma observação de Marx. Quanto mais alquebrada estiver a ordem das coisas, mais hipócrita se torna a ideologia da classe dirigente. A burguesia não só deixou correr algumas lágrimas sobre a desgraçada causa da infância, como ainda responsabilizou, abre aspas, o abandono culpável dos pais, fecha aspas, pelo ocorrido. Como se, antes de decidir-se a proteger, com leis nunca cumpridas, o desamparo das crianças operárias, não tivesse sido essa mesma burguesia
que primeiro destruiu as antigas condições familiares. Ainda faltava, contudo, uma hipocrisia. No mesmo século em que Jules Simon publicava um livro com este título, O Operário de 8 anos, no mesmo século em que o número de suicídios de crianças se elevava de modo trágico, no mesmo século em que Lino Ferriani, procurador do Reino da Itália, denunciava que na sua pátria se compravam criancinhas por 30 liras para obrigá-las a trabalhar nas indústrias vidreiras do estrangeiro. Nesse mesmo século, a sensível Ellen Key anunciou, comovida, que tínhamos entrado, abre aspas, no século das criancinhas, fecha aspas.